Olá, meu nome é Flávio Luiz, eu sou advogado no escritório Lima Nunes e Volpatti Advogados e hoje nós vamos falar sobre casamento. Bom, primeiramente é importante a gente salientar que o tema casamento está disposto no artigo 1511 e seguintes do Código Civil. Após isso, é importante também a gente saber qual é o conceito de casamento. Até 2007, o conceito que era adotado e que a gente podia encontrar disposto no Código Civil é que o casamento era a união entre pessoas de sexos opostos, ou seja, um homem e uma mulher, com o intuito de constituir família. Esse conceito foi modificado pelo STF porque várias pessoas, inclusive pela modernidade, elas queriam se unir e também ter a oportunidade de constituir família. E aí o STF determinou que o conceito atual e moderno que deve ser utilizado é que o casamento é a união legal entre pessoas. Com isso, é importante a gente falar sobre a natureza jurídica do casamento. Para saber a natureza jurídica do casamento, a gente tem que observar três teorias que estão dispostas no Código Civil também. A primeira delas, que a doutrina ensina, é a teoria clássica. Na teoria clássica, fala que o casamento é um contrato, ou seja, uma manifestação de vontade das partes. Então, as pessoas pegavam e elas manifestavam esse interesse em se unir, esse interesse em casar. A segunda teoria é a teoria institucionalista, que fala que o casamento é uma instituição, ou seja, ela precisa do Estado para ser concretizada. E quem vai fazer isso é a autoridade competente, que no caso é o juiz de paz. Atualmente é utilizada a teoria eclética ou teoria mista para determinar qual que é a natureza jurídica do casamento. Essa teoria eclética ela fala que o casamento é um contrato, ou seja, uma manifestação de vontade das partes com todos os seus requisitos formais, ou seja, falando como que o casamento vai proceder, como que ele vai ser regido, mas a declaração da autoridade competente, afirmando que as pessoas, os bens, estão casados. A partir daí, a gente então tem que saber sobre os locais onde o casamento pode ser realizado. São três locais. Primeiro, o casamento pode ser realizado no cartório. As pessoas vão até o cartório, marcam uma data e a autoridade competente vai celebrar esse momento. O segundo é o casamento religioso, que é celebrado pela autoridade religiosa, ou seja, um padre ou um pastor. Lembrando que, após a celebração do casamento religioso, o casal tem que levar o documento falando sobre essa celebração até o cartório para ele ser registrado. E a terceira hipótese do local de casamento é o casamento em diligência, que acontece fora do cartório, não necessariamente pela autoridade religiosa. Então o casal vai até o cartório e isso acontece, não é raro de se acontecer, vai até o cartório, pede autorização, vai com a autoridade competente até o local determinado e realiza o casamento. Lembrando que, para o casamento em diligência, ou seja, fora do cartório, precisa de um escrevente, precisa do juiz ou autoridade competente, 4 padrinhos e mais os convidados. E em todas essas celebrações, o casamento tem que ser realizado de portas abertas. Agora vem a parte mais importante e que normalmente o casal não gosta de tocar nesse assunto, mas é necessário, que é o regime de bens ao qual será regido o casamento. O primeiro deles é a comunhão universal de bens. A comunhão universal, comunhão total de bens, é a ligação dos bens do casal tanto antes como depois da celebração do casamento. Ou seja, todos os bens que o casal tinha antes e que eles vieram a adquirir depois estão interligados. As pessoas não gostam de comentar sobre o regime de casamento, sobre o regime de bens, porque o regime de bens ele serve ou para quando a pessoa vai se divorciar, se separar, ou quando tem a morte de um dos nubentes, de uma das partes do casal. E aí se abre a sucessão. Por isso que o casal não gosta de tocar muito nesse assunto, mas é importante falar sobre isso antes do casamento, porque eles vão ter que escolher uma forma. O segundo deles é a comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos após o casamento são divididos e interligados entre si. Ou seja, tudo que eles adquiriram antes continua permanecendo a si próprio, não tem ligação com o outro.
Lembrando que na comunhão parcial de bens, a herança ou doação que é tida nesse regime não faz ligação com a outra parte do casal. Ou seja, se o marido ou a esposa recebeu uma herança de alguém que veio a falecer da sua família, o marido ou a esposa dessa parte não tem ligação na hora de fazer essa divisão de bens. Ele não recebe nada. O terceiro deles é a separação total de bens. Separação total de bens, como o nome já diz. Separam todos os bens, então tudo que era tido antes do casamento, como que é tido depois, é dividido, cada um fica com a sua proporção, cada um tem a sua parte, nada é dividido entre si. E por fim, é a participação final nos aquestos. Na participação final nos aquestos, cada cônjuge mantém patrimônio distinto, administrando com maior liberdade e respondendo individualmente pelas dívidas que contrair. No entanto, caso venham a se divorciar, ele dividirá o produto do patrimônio adquirido na constância da união, por isso denominado participação final dos aquestos. É importante falar também que na participação final dos aquestos, se uma das partes do casal utilizou o dinheiro ou patrimônio próprio para pagar a dívida de outro, ele tem direito à restituição do seu patrimônio, tem direito à restituição do seu bem. E nesse regime de casamento também é importante lembrar que quando é relacionado a bens imóveis, tudo que os dois constituírem juntos tem que ser de forma onerosa, ou seja, os dois têm que participar onerosamente para comprar bens e interligar esse patrimônio. Bom, esse foi o tema de hoje. Caso vocês tenham mais dúvidas, mandem as perguntas, comentem, deixem o joinha aí, o like, e é isso. Muito obrigado!